Você nunca mais vai bater nela, venda para mim, disse o fazendeiro ao pai que maltratava sua filha por ser infértil. Olá pessoal, antes de começar, deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo e se inscreva no canal se ainda não se inscreveram. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Hoje eu vou contar uma história que mudou minha vida completamente. Uma história sobre uma menina chamada Júlia e como ela chegou até mim numa fazenda perdida no interior de Minas Gerais. Meu nome é Jonas, tenho 52 anos e há quase 3 décadas vivo sozinho numa propriedade de 600 hectares que herdei do meu pai. A fazenda fica no município de Presidente Olegário, numa região onde o vento sempre carrega o cheiro de terra vermelha misturado com eucalipto. É um lugar onde o silêncio tem peso, onde você escuta o próprio coração batendo nas noites estreladas e onde aprendi que a solidão pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Sempre fui um homem simples. Acordo todo dia às 5 da manhã com o canto do bem-te-vi, que fez ninho no pé de manga perto da casa. Tomo meu café preto, forte, na caneca de alumínio que era do meu avô e saio para cuidar do gado. São 250 cabeças de Nelore que conhecem minha voz e se acalmam quando me aproximo. Depois do almoço, que geralmente é arroz, feijão, ovo frito e uma linguiça que compro na cidade, costumo descansar na varanda, ouvindo o barulho dos insetos e observando as nuvens se formarem no horizonte. A casa onde moro foi construída pelo meu bisavô em 1932. É uma construção simples, de tijolos aparentes, com varanda larga que abraça toda a frente. As paredes são grossas, mantêm o frescor no verão e o calor no inverno. Tem 3 quartos, sala grande com um sofá de couro rachado que comprei em 1998, cozinha com fogão a lenha e uma mesa de madeira maciça onde como todas as refeições, sozinho. No quarto principal onde durmo, tem uma cama de casal que sempre pareceu grande demais para mim. As janelas são altas, com venezianas azuis desbotadas pelo tempo, e quando o vento bate forte, elas fazem um barulho que já virou música para os meus ouvidos. Nunca me casei. Não por falta de oportunidade, mas porque sempre achei que minha vida era complicada demais para dividir com alguém. Tive uns namoros na juventude, mas quando as moças descobriam que eu passava meses sem ir à cidade, que minha diversão era observar o nascer do sol enquanto ordenha as vacas, elas desistiam. Aprendi a aceitar isso. A solidão se tornou minha companheira, uma presença constante que não me cobra explicações nem espera promessas que eu não posso cumprir. Minha rotina sempre foi a mesma. Segunda-feira era dia de verificar a cerca do Pasto Norte, onde o arame às vezes cede com o peso dos novilhos mais inquietos. Terça e quarta eu dedicava ao gado, verificando se algum animal estava doente, separando os que precisavam de vermífugo. Quinta-feira era dia de ir à cidade buscar suprimentos, ração, sal mineral, mantimentos para a semana. Sexta, eu limpava as instalações, consertava o que estivesse quebrado. Sábado e domingo eram teoricamente de descanso, mas numa fazenda o trabalho nunca para completamente. A cidade mais próxima fica a 42 quilômetros da fazenda. É uma estrada de terra batida que vira lama na época das chuvas e levanta uma nuvem de poeira vermelha no tempo seco. Lá tem uma agropecuária, um mercado pequeno, posto de gasolina, farmácia e uma igreja que frequento nos domingos quando não tenho nada urgente para fazer na fazenda. As pessoas me conhecem como o Jonas da fazenda do eucalipto, por causa do bosque que meu pai plantou nos anos 80 na entrada da propriedade. Na agropecuária, sempre converso com o seu Valdomiro, o dono, um homem magro de 60 e poucos anos que masca fumo e sempre tem uma história nova para contar. Foi numa quinta-feira de março, quando o calor ainda era de verão, mas já dava para sentir o outono chegando.
que ele me contou sobre um homem que tinha aparecido na cidade, procurando alguém para levar uma menina. Esse homem se chamava Antônio, era de Paracatu, e tinha vindo até nossa cidade porque alguém tinha falado que aqui tinha gente boa, gente de confiança. Ele não entrava em detalhes, mas deixou claro que a menina estava numa situação difícil e ele precisava encontrar uma família ou uma pessoa de bem para cuidar dela. Seu Valdomiro me contou isso enquanto pesava o sal mineral, a poeira vermelha dançando nos raios de sol que entravam pela porta aberta da loja. Na época, não dei muita importância ao assunto. Achei estranho, é verdade, mas cada um tem seus problemas, e eu já tinha aprendido a não me meter na vida alheia. Carreguei as compras na caminhonete, uma F1000 azul de 2005, que comprei usada, mas que nunca me deu defeito, e voltei para casa, pensando nas vacas que precisavam ser vacinadas na semana seguinte. Foi só na semana seguinte que o assunto voltou à tona. Eu estava na praça da cidade numa quinta-feira de manhã, esperando o veterinário que ia me dar as vacinas, quando vi um homem baixo, de boné sujo e roupas amarrotadas, conversando com várias pessoas. Era o tal Antônio que seu Valdomiro tinha mencionado. Ele abordou várias pessoas na praça, sempre com o mesmo discurso, perguntando se conheciam alguém de confiança que pudesse cuidar de uma criança. Quando ele se aproximou de mim, pude ver de perto o desespero nos olhos dele. Era um homem de uns 40 anos, magro, com as mãos calejadas de quem trabalha pesado. Mas havia algo nele que não me transmitia confiança. A forma como ele falava, olhando para os lados, como se estivesse com pressa ou escondendo alguma coisa, me deixou desconfortável. Ele me explicou que tinha uma filha de 12 anos que não podia mais ficar com ele. Não entrou em detalhes sobre o motivo, apenas disse que a menina precisava de um lar, de alguém que pudesse dar para ela o que ele não conseguia dar. Quando perguntei sobre a mãe da criança, ele desconversou, disse apenas que ela não estava mais na vida deles. A forma como ele disse isso, com os olhos fugindo dos meus, me fez suspeitar que havia muito mais nessa história do que ele estava contando. O que mais me chamou a atenção foi quando ele disse que precisava resolver isso rápido, que não podia mais esperar. Havia urgência na voz dele, um desespero que não combinava com um pai preocupado com o bem-estar da filha. Parecia mais um homem tentando se livrar de um problema. Isso me incomodou profundamente, e eu disse para ele que precisava pensar no assunto. Voltei para a fazenda com aquela conversa martelando na minha cabeça. Durante toda a tarde, enquanto consertava a cerca do Pasto Sul, não consegui parar de pensar naquela menina. Como seria ela? Por que o pai estava tão desesperado para encontrar alguém para cuidar dela? E por que não procurou os órgãos oficiais, assistência social, alguma instituição própria para isso? Naquela noite, sentado na varanda depois do jantar, observando as estrelas e ouvindo o barulho dos grilos, comecei a imaginar como seria ter uma criança na fazenda. A casa sempre foi silenciosa demais, com apenas o som dos meus passos no assoalho de madeira e o tic-tac do relógio de parede que pertencia à minha avó. Como seria ouvir uma voz jovem, risos, talvez até choro? Como seria ter alguém para conversar durante as refeições, alguém para ensinar sobre a lida com os animais, sobre a vida no campo? Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim resistia à ideia. Eu estava acostumado com minha rotina, com minha liberdade, com poder tomar decisões pensando apenas em mim mesmo. Como seria adaptar tudo isso para incluir uma criança? E se eu não fosse um bom tutor? E se eu não soubesse como lidar com uma menina de 12 anos, numa idade tão delicada? Na sexta-feira seguinte, voltei à cidade para comprar arame para consertar uma parte da cerca que o gado tinha derrubado. Seu Valdomiro me contou que o homem de Paracatu tinha aparecido novamente, mais desesperado ainda. Dessa vez, ele tinha falado em pagamento. Disse que podia dar uma quantia em dinheiro para quem se dispusesse a cuidar da menina. Isso me deixou ainda mais desconfiado.
Pais não pagam para que outros cuidem de seus filhos, a não ser que haja algo muito errado nessa história. Foi quando seu Valdomiro me disse uma frase que ficou gravada na minha memória. Jonas, você já pensou que talvez essa menina precise de alguém como você? Alguém que tenha tempo, paciência e um bom coração? Ele disse isso enquanto anotava minha compra num caderno velho, sem me olhar nos olhos, como quem planta uma semente e espera que ela germine no tempo certo. Passei o fim de semana inteiro pensando nisso. Caminhei pelos pastos, conversei com as vacas, como sempre faço quando preciso organizar os pensamentos, e gradualmente comecei a sentir que talvez fosse isso que estava faltando na minha vida. Não uma esposa, não uma família tradicional, mas alguém para cuidar, alguém para ensinar, alguém que pudesse trazer um pouco de vida nova para aquela casa grande e silenciosa. Na segunda-feira de manhã, enquanto tomava meu café e observava o sol nascer atrás das montanhas, tomei a decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Ia procurar aquele homem e dizer que estava disposto a conversar sobre a menina. Não sabia ainda se ia aceitar cuidar dela, mas pelo menos ia conhecê-la, ver com meus próprios olhos qual era a situação real. O que eu não imaginava era que essa decisão ia me levar a uma das experiências mais difíceis e transformadoras da minha vida. E que aquela menina, Júlia, ia me ensinar mais sobre coragem, dignidade e força do que eu tinha aprendido em mais de 50 anos, vivendo sozinho nesta fazenda. Na terça-feira seguinte, voltei à cidade com o coração batendo mais forte que o normal. Encontrei seu Valdomiro organizando sacos de ração no depósito dos fundos da agropecuária. O cheiro doce do milho moído misturado com o pó que dançava no ar quente da manhã. Quando perguntei sobre o homem de Paracatu, ele parou o que estava fazendo e me olhou com aqueles olhos pequenos e perspicazes que pareciam ver através das pessoas. Me disse que o homem estava hospedado numa pensão perto da rodoviária, que tinha aparecido no dia anterior perguntando se alguém tinha se interessado pela menina. Seu Valdomiro me deu o endereço, mas antes de eu sair, segurou meu braço com a mão calejada e disse baixinho: Jonas, seja qual for a situação, lembra que criança não tem culpa de nada. E você, melhor que ninguém, sabe o que é precisar de uma oportunidade na vida. A pensão era um prédio de 2 andares, pintado de amarelo desbotado, com uma placa de madeira torta na entrada. O cheiro de fritura e café velho impregnava o ar assim que você entrava. A dona, uma mulher gorda de avental florido, me indicou o quarto 14, no 2º andar. Subi as escadas rangendo sob meus pés, cada degrau aumentando minha ansiedade. Bati na porta e uma voz rouca respondeu lá de dentro. Quando Antônio abriu a porta, pude ver que ele estava ainda mais desesperado que da primeira vez. Os olhos eram fundos, a barba por fazer há dias e havia um cheiro azedo, de suor e bebida, que escapava do quarto pequeno e mal iluminado. Atrás dele, sentada numa cama estreita, estava Júlia. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os olhos dela, grandes, escuros, mas completamente vazios de qualquer brilho que você esperaria encontrar numa criança de 12 anos. Ela estava vestida com uma blusa rosa desbotada, grande demais para seu corpo magro, e uma calça jeans suja nas barras. Seus cabelos castanhos estavam desgrenhados, como se ninguém tivesse penteado há dias. Mas o que mais me doeu foi a forma como ela se encolheu quando nossos olhos se cruzaram, como um animal ferido que espera mais uma agressão. Antônio me convidou para entrar, fechou a porta com cuidado exagerado e começou a falar baixo, como se não quisesse que a menina ouvisse, embora ela estivesse ali mesmo, a poucos metros de distância. Ele repetiu a história de que não podia mais cuidar da filha, que ela precisava de um lar melhor, mas dessa vez acrescentou detalhes que me fizeram o estômago revirar. Disse que Júlia era problemática, que não obedecia, que não prestava para nada. Usou palavras que nenhum pai deveria usar para falar de uma filha.
imprestável, peso morto, não vale o que come. E o pior de tudo foi quando disse, olhando diretamente para ela: ela é uma imprestável infértil, não vale nada. Por isso que a mãe foi embora. Não aguentou ter uma filha defeituosa. Naquele momento, vi algo se quebrar nos olhos de Júlia. Era como assistir uma janela sendo fechada para sempre, como ver a última chama de esperança se apagando dentro de uma criança. Ela não chorou, não reagiu, apenas baixou a cabeça e ficou olhando para as próprias mãos, pequenas e sujas, pousadas no colo. Senti uma raiva subindo pelo peito, uma indignação que me fez cerrar os punhos. Mas, ao mesmo tempo, olhando para aquela menina destruída, senti uma compaixão que nunca tinha experimentado antes. Era como se alguma coisa dentro de mim reconhecesse a dor dela, mesmo sem entender completamente de onde ela vinha. Antônio continuou falando, dizendo que podia me dar R$ 3.000 para eu ficar com ela, que era tudo que tinha, mas que precisava resolver aquilo naquela mesma semana porque não podia mais esperar. A forma como ele falava sobre a própria filha, como se fosse uma mercadoria que precisava se livrar, me deixou nauseado. Olhei novamente para Júlia e percebi que ela estava tremendo, mesmo com o calor que fazia naquele quarto abafado. Suas mãos pequenas apertavam a barra da blusa como se fosse uma tábua de salvação. Foi quando tomei uma decisão que nem eu mesmo esperava. Disse para Antônio que queria conversar com a menina, sozinho. Ele hesitou, disse que ela não ia falar nada mesmo, que era muda de ruindade, mas eu insisti. Finalmente ele saiu, resmungando que ia tomar um café na padaria da esquina e voltava em meia hora. Quando ficamos sozinhos, o silêncio no quarto era tão pesado que eu podia ouvir o barulho dos carros passando na rua, o ronco de um ventilador no quarto ao lado, os passos de alguém subindo a escada. Júlia continuava de cabeça baixa, como se eu nem estivesse ali. Me aproximei devagar e sentei na única cadeira do quarto. Uma cadeira de plástico branca que rangeu sob meu peso. Falei baixo, com a voz mais suave que consegui. Júlia, meu nome é Jonas. Eu tenho uma fazenda aqui perto, com muito espaço, animais, uma casa grande. Se você quiser, pode vir morar comigo. Ela levantou os olhos pela primeira vez e me olhou com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Eram olhos que tinham visto coisas demais para uma criança. Olhos que carregavam um peso que nenhuma menina de 12 anos deveria carregar. Continuei falando, contando sobre a fazenda, sobre as vacas que têm nome e personalidade própria, sobre o pé de manga onde o bem-te-vi fez ninho, sobre o silêncio bom da madrugada e o barulho gostoso da chuva no telhado de zinco. Falei sobre a cozinha grande onde ela poderia me ajudar a preparar as refeições, sobre o quarto que podia ser dela, com janela para o pasto onde os bezerros brincam de manhã cedo. Enquanto eu falava, algo começou a mudar no rosto dela. Não era esperança ainda, mas era curiosidade. Como se uma parte dela, muito escondida lá no fundo, estivesse ouvindo e se perguntando se aquilo poderia ser verdade. Perguntei se ela gostava de animais e, pela primeira vez, ela fez um movimento com a cabeça que podia ser interpretado como um sim. Perguntei se ela sabia andar a cavalo e ela balançou a cabeça negativamente, mas vi um lampejo de interesse nos olhos dela. Foi quando ela falou pela primeira vez, com uma voz fraca, quase um sussurro. Por que você quer me levar? Todo mundo diz que eu não presto para nada. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Uma criança de 12 anos perguntando por que alguém a quereria, acreditando que não prestava para nada. Respirei fundo e escolhi as palavras com cuidado. Júlia, eu moro sozinho há muitos anos. Minha casa é grande demais para uma pessoa só. E você sabe uma coisa? Eu acho que todo mundo presta para alguma coisa. Às vezes a gente só precisa de tempo e de uma oportunidade para descobrir para que a gente é bom. Ela me olhou fixamente, como se estivesse tentando decifrar se eu estava falando a verdade
ou se era mais uma mentira de adulto. Depois de um longo silêncio, perguntou: "E se eu não souber fazer as coisas da fazenda? E se eu não conseguir te ajudar?" "A gente aprende fazendo", respondi. "Eu também não nasci sabendo cuidar de gado. Meu pai me ensinou com paciência, e eu posso ensinar você, se você quiser aprender." Foi nesse momento que Antônio voltou, cheirando a pinga e com os olhos ainda mais vermelhos que antes. Ele olhou para nós dois e perguntou se eu tinha tomado a decisão. Olhei para Júlia mais uma vez. Vi nela uma centelha de algo que pode ter sido esperança. E disse que sim, que ia levar a menina comigo. O que aconteceu depois foi uma negociação rápida e sórdida que me deixou com vontade de vomitar. Antônio pegou os 3.000 reais que eu tinha trazido como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assinou uns papéis que ele mesmo tinha preparado, dizendo que era uma transferência de responsabilidade, e se despediu da filha com um tapinha no ombro, como quem se despede de um conhecido distante. Júlia juntou suas poucas coisas numa sacola, plástica rasgada, 2 mudas de roupa, um ursinho de pelúcia sem um olho e uma foto pequena que ela guardou no bolso da calça. Quando saímos daquele quarto, senti que estava tirando ela de um buraco escuro e a levando para a luz. Não sabia ainda quão escuro tinha sido aquele buraco, nem quão longo seria o caminho até a luz. Durante o trajeto até a fazenda, Júlia ficou em silêncio no banco do passageiro da caminhonete, olhando pela janela a paisagem que se abria diante dela. Campos, verdes, montanhas ao longe, céu azul sem fim. De vez em quando eu a via apertar o ursinho contra o peito e percebi que aquele brinquedo gasto era provavelmente a única coisa no mundo que ela considerava realmente sua. Quando chegamos à fazenda e ela viu a casa pela primeira vez, com a varanda ampla e as janelas abertas, parou na frente da escadaria da entrada e ficou olhando como se não acreditasse que aquilo podia ser real. "É aqui que eu vou morar?" perguntou com a voz ainda pequena, mas com uma nota de algo que podia ser o começo da esperança. "Se você quiser", respondi. "Esta é sua casa agora, Júlia. Pelo tempo que você quiser que seja." Os primeiros dias foram como andar em ovos. Júlia se movia pela casa como um fantasma, tocando as coisas com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de que elas fossem desaparecer ou como se não tivesse o direito de tocá-las. Dei a ela o quarto que ficava do lado do meu, com vista para o pasto das vacas leiteiras. Tinha uma cama de solteiro com colcha florida, que minha mãe tinha feito há anos, uma cômoda de madeira clara e uma escrivaninha pequena embaixo da janela. Quando ela viu o quarto pela primeira vez, ficou parada na porta por longos minutos, só olhando. Depois, entrou devagar, pôs a sacola plástica em cima da cama e se sentou na beirada do colchão. "É só meu?" perguntou, e quando confirmei, ela deitou de barriga para baixo e encostou o rosto no travesseiro, como se estivesse testando se aquilo era real mesmo. Nas primeiras semanas, Júlia mal falava, respondia às minhas perguntas com gestos ou palavras soltas. "Com fome?" Balanço de cabeça. "Quer ajudar a dar ração para as vacas?" Encolhida de ombros que podia significar qualquer coisa. "Está com frio?" Às vezes um não quase inaudível, mas eu percebia que ela observava tudo. Quando eu saía para o pasto de manhã cedo, via a cortina do quarto dela se mexendo ligeiramente. Quando eu voltava para o almoço, encontrava pequenos sinais de que ela tinha explorado a casa. Uma gaveta meio aberta aqui, um livro mudado de lugar ali, migalhas de biscoito na mesa da cozinha. Foi numa manhã de abril, quando o ar já tinha aquele frescor gostoso do outono chegando, que ela apareceu na cozinha na hora que eu estava preparando meu café. Estava descalça, de camisola, com o cabelo bagunçado de quem acabou de acordar. "Posso te ajudar?" perguntou, e pela primeira vez ouvi algo parecido com vontade própria na voz dela. Ensinei ela a acender o fogão a lenha, mostrei como colocar a quantidade certa de pó de café no coador de pano, como esperar a água chegar no ponto certo da fervura.
Suas mãos pequenas tremiam um pouco no começo, mas logo pegaram o jeito. Quando tomamos o primeiro café que ela tinha ajudado a fazer, vi um sorriso muito pequeno, quase imperceptível, mas que me aqueceu o coração mais que a bebida quente. A partir daquele dia, ela começou a aparecer na cozinha todas as manhãs. Aprendeu a preparar tapioca, a fazer o ovo frito do jeito que eu gosto, a esquentar o pão francês na chapa do fogão. Eram gestos simples, mas carregados de um significado que eu só vim entender depois. Ela estava tentando encontrar seu lugar naquela casa, tentando se sentir útil. Depois de 2 semanas, comecei a levá-la comigo para ver os animais. No primeiro dia, ela ficou do lado de fora da porteira, observando à distância enquanto eu ordenhava a mimosa, uma vaca holandesa mansa que minha mãe tinha batizado quando ainda era bezerra. Júlia tinha medo dos animais grandes, mas eu via curiosidade nos olhos dela quando os bezerros corriam pelo pasto, brincando uns com os outros. Foi a Docinha, uma bezerra órfã que eu estava criando na mamadeira, que quebrou o gelo. Docinha era pequena, do tamanho de um cachorro grande, toda pintadinha de marrom e branco, e tinha o hábito de chegar perto das pessoas, procurando carinho. Quando ela se aproximou de Júlia, balançando o rabinho e fazendo aquele barulhinho que os bezerros fazem quando estão contentes, vi os olhos da menina se encherem de uma luz que eu ainda não tinha visto. Ela não morde? Júlia perguntou, estendendo a mão devagar para tocar a cabeça da bezerra. Não, respondi, ela só quer fazer amizade. E foi assim que nasceu a primeira amizade real de Júlia na fazenda. Em pouco tempo, Docinha e Júlia eram inseparáveis. A menina levava a mamadeira para a bezerra 3 vezes por dia, escovava o pelo dela com uma escova velha que eu tinha dado, conversava com ela como se ela entendesse cada palavra. E talvez entendesse mesmo, porque Docinha seguia Júlia por toda parte, como um cachorro fiel. Mas foi justamente quando as coisas pareciam estar se acertando que começaram a aparecer os primeiros sinais de que a história de Júlia era muito mais complexa do que eu imaginava. O primeiro sinal foi numa tarde de maio, quando chegamos da cidade depois de comprar roupas novas para ela. Júlia tinha escolhido 2 blusas, uma calça jeans e um par de tênis, e estava animada com as compras. Mas quando chegamos em casa e ela foi guardar as roupas no guarda-roupa, ouvi um barulho estranho vindo do quarto dela. Fui ver o que tinha acontecido e encontrei Júlia encolhida no canto do quarto, tremendo como uma folha. As roupas novas estavam espalhadas pelo chão e ela repetia baixinho, como uma oração. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Levei quase 1 hora para conseguir acalmá-la. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela disse que tinha lembrado da voz do pai, dizendo que ela não merecia coisas boas, que era um desperdício gastar dinheiro com ela. Foi a primeira vez que ela mencionou diretamente alguma coisa sobre o passado, e percebi que as feridas eram muito mais profundas do que eu imaginava. O segundo sinal foi alguns dias depois. Eu tinha saído para consertar uma cerca no pasto mais afastado e, quando voltei para o almoço, encontrei a cozinha num estado que me deixou sem palavras. Havia comida espalhada por todo lugar, pratos quebrados no chão, e no meio da bagunça, Júlia sentada debaixo da mesa, chorando desesperadamente. Quando consegui fazê-la se acalmar e contar o que tinha acontecido, ela disse que tinha tentado preparar o almoço sozinha para me fazer uma surpresa. Mas alguma coisa tinha dado errado. A panela tinha derramado, ela tinha se assustado e, numa tentativa desesperada de limpar tudo antes que eu voltasse, tinha acabado piorando a situação. O que mais me impressionou não foi a bagunça, mas o pavor nos olhos dela quando me viu. Era como se ela esperasse ser punida severamente, como se um prato quebrado fosse o fim do mundo. "Você vai me mandar embora agora?" perguntou entre soluços. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa errada. Naquele momento entendi que Júlia estava vivendo numa expectativa constante de rejeição. Qualquer erro, por
menor que fosse, se tornava na cabeça dela uma prova de que ela realmente não prestava para nada, de que era questão de tempo até eu desistir dela também. Sentei no chão ao lado dela, entre os cacos de louça e os restos de comida, e disse: Júlia, todo mundo quebra pratos às vezes. Eu mesmo já quebrei essa baixela inteira quando era mais novo e estava ajudando minha mãe. Prato se compra outro. O que não se compra é o carinho que você teve de querer me fazer uma surpresa. Mas percebi que as palavras, por mais sinceras que fossem, não eram suficientes para apagar anos de humilhação e desprezo. Júlia carregava dentro dela um peso que ia muito além do que um homem de 52 anos, acostumado apenas com vacas e com sua própria solidão, sabia como lidar. O terceiro sinal foi o mais perturbador de todos. Aconteceu numa noite de junho, quando o frio já estava começando a apertar. Acordei no meio da madrugada, com um barulho estranho vindo do quarto de Júlia. Eram gemidos baixos, como se ela estivesse tendo um pesadelo. Fui até a porta do quarto dela e ouvi que ela estava falando dormindo. Mas as palavras que saíam da boca daquela menina de 12 anos me gelaram o sangue. Ela repetia frases que nenhuma criança deveria conhecer. Implorava para que alguém parasse de fazer alguma coisa com ela. Pedia desculpas por não conseguir fazer o que esperavam dela. Entrei no quarto devagar e a encontrei se contorcendo na cama, suada apesar do frio, com o rosto contorcido numa expressão de dor e medo que me partiu o coração. Quando a acordei gentilmente, ela abriu os olhos com um grito e se encolheu contra a parede como se eu fosse agredi-la. Levou vários minutos para ela reconhecer onde estava, quem eu era. Quando finalmente se acalmou, começou a chorar de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não era o choro de uma criança que tinha tido um pesadelo comum. Era o choro de alguém que estava revivendo traumas reais, dores que tinham acontecido de verdade. Ele disse que era culpa minha, ela murmurou entre lágrimas. Ele disse que eu provocava, que eu gostava. Mas eu não gostava, Jonas. Eu não gostava. Eu juro que não gostava. Naquele momento, sentado na beirada da cama daquela menina que soluçava nos meus braços, entendi que tinha entrado numa história muito mais escura do que jamais imaginei. O desespero de Antônio para se livrar da filha, a forma como ele falava dela, as palavras cruéis, sobre ela ser imprestável, tudo começou a fazer um sentido horroroso. Júlia não era apenas uma menina rejeitada pelo pai. Ela era uma sobrevivente. E eu, um fazendeiro solitário que pensava que podia resolver tudo com paciência e carinho, estava descobrindo que alguns ferimentos são tão profundos que talvez nunca cicatrizem completamente. Foi naquela madrugada fria de junho, ouvindo os soluços de Júlia e sentindo a enormidade da responsabilidade que eu tinha assumido, que comecei a entender que salvar uma pessoa às vezes não é um ato heróico e simples. Às vezes é uma jornada longa, dolorosa, cheia de recaídas e pequenas vitórias, que exige muito mais coragem e persistência do que qualquer homem imagina ter quando toma a decisão de ajudar. E foi nessa madrugada também que percebi que Júlia não ia apenas mudar minha vida. Ela ia me forçar a descobrir um Jonas que eu nem sabia que existia, um homem capaz de enfrentar horrores que preferia não conhecer por uma menina que merecia muito mais do que o mundo tinha dado para ela até então. Depois daquela noite, algo mudou entre nós. Júlia começou a falar mais, mas eram fragmentos de dor que ela soltava aos poucos, como cacos de vidro que cortavam cada vez que saíam. Contou que a mãe tinha ido embora quando ela tinha 8 anos, não por causa dela ser defeituosa, como o pai dizia, mas porque não aguentava ver o que acontecia e não conseguia impedir. Contou que o pai bebia muito depois que a mãe foi embora e que quando bebia, ela virava a culpada de tudo que estava errado na vida dele. Mas o que ela não contava com palavras, o corpo dela gritava. A forma como se encolhia quando eu me aproximava muito rápido, como suas mãos tremiam quando eu levantava a voz para chamar as vacas no pasto,
Como ela ficava em pânico se eu saía de casa sem avisar onde ia. Era como se ela vivesse numa expectativa constante de que algo terrível fosse acontecer a qualquer momento. Comecei a modificar toda a minha rotina para não assustá-la. Falava mais baixo, me movia mais devagar, sempre avisava quando ia sair e quando ia voltar. Deixei ela escolher onde queria sentar durante as refeições, sempre de costas para a parede, de onde podia ver todas as saídas. Aprendi a reconhecer os sinais de quando ela estava prestes a ter uma crise e a dar o espaço que ela precisava até se acalmar. Foi no final de julho, numa tarde de sol fraco de inverno, que aconteceu o que mudou tudo. Eu estava no galpão organizando as ferramentas quando ouvi o barulho de um carro subindo a estrada de terra da fazenda. Era estranho, porque eu não esperava ninguém e poucas pessoas vinham até lá sem avisar. Quando saí para ver quem era, senti o sangue gelar nas veias. Era Antônio, mais sujo e desesperado que da primeira vez, saindo de um carro velho que chiava e soltava fumaça preta. Ele estava acompanhado de outro homem, mais novo, que eu nunca tinha visto antes. Os dois tinham aquela aparência de quem não estava ali para uma visita social. Júlia estava na varanda da frente brincando com Docinha quando viu o carro. A transformação que aconteceu nela foi instantânea e aterrorizante. Ela ficou branca como papel, começou a tremer violentamente e correu para dentro de casa como se estivesse fugindo do próprio diabo. Docinha ficou mugindo atrás dela, sentindo que algo estava muito errado. Antônio se aproximou com aquele jeito arrogante que eu lembrava, mas havia algo diferente agora. Uma raiva, um desespero mais perigoso. Jonas, disse ele, vim buscar minha filha. Mudei de ideia. Ela vai voltar comigo. Senti uma raiva subir pelo peito que eu nunca tinha sentido antes na vida. Você vendeu essa menina para mim. Respondi, tentando manter a voz firme. Assinou papéis, recebeu dinheiro. Júlia fica aqui. Foi quando o homem que estava com ele se aproximou. Era mais alto que Antônio, com braços grossos de quem trabalha pesado, e havia uma violência mal disfarçada no jeito como ele me olhava. Não vai ser tão simples assim, paizão, disse ele com um sorriso torto. A menina tem umas habilidades que podem render uma boa grana. O tio Antônio aqui me contou que você está cuidando bem dela, deixando ela bonita e saudável. Isso é bom para os negócios. Naquele momento entendi tudo. A venda não tinha sido para livrar Júlia de uma situação ruim. Tinha sido para prepará-la para algo pior. Eles esperaram que eu cuidasse dela, que ela se recuperasse um pouco, para então levá-la para uma situação que eu nem queria imaginar completamente. Vocês não vão levar essa menina daqui, disse, e minha voz saiu mais grave e ameaçadora do que eu mesmo esperava, por cima do meu cadáver. Antônio riu, mas era uma risada sem humor. Jonas, você é um homem direito, eu sei, mas você não entende como o mundo funciona. Aquela menina ali dentro da sua casa, ela já está marcada, já foi usada. Você pode brincar de pai adotivo o quanto quiser, mas no final ela vai acabar onde tem que acabar mesmo. Pelo menos comigo, ela vai render alguma coisa. As palavras dele confirmaram todos os meus piores medos sobre o que tinha acontecido com Júlia. Senti uma raiva tão grande que por um momento pensei que ia fazer alguma besteira. Mas ao mesmo tempo, ouvi um barulho atrás de mim e percebi que Júlia estava na porta da casa, ouvindo tudo. Ela tinha ouvido as palavras do pai. Tinha ouvido ele falar sobre ela como se fosse uma mercadoria sobre usá-la para render alguma coisa. Vi nos olhos dela uma dor tão profunda que me cortou como uma faca, mas também vi algo que nunca tinha visto antes. Uma raiva, uma revolta. Como se alguma coisa dentro dela finalmente tivesse acordado. Eu não vou com vocês, ela disse, e pela primeira vez sua voz tinha força, determinação. Eu não sou mais sua filha. Você me vendeu, lembra? Agora eu sou filha do Jonas. Antônio avançou em direção a ela, mas eu me coloquei no caminho. Você não encosta nem um dedo nela, falei, e deve ter saído algo na minha voz que o fez parar.
Júlia, volta para dentro de casa. Agora. Mas ela não obedeceu. Pela primeira vez desde que a conhecia, Júlia desobedeceu uma ordem minha. Em vez disso, desceu os degraus da varanda e se plantou ao meu lado. Não, Jonas, cansei de me esconder, cansei de ter medo. O companheiro de Antônio perdeu a paciência. Chega de conversa, disse, e começou a se mover em nossa direção. Foi quando Júlia fez algo que nenhum de nós esperava. Ela gritou com uma força que eu não sabia que existia dentro daquele corpo pequeno e frágil. Socorro, socorro, eles querem me levar, alguém me ajuda. O grito dela ecoou pelos pastos, assustou os pássaros das árvores, fez as vacas levantarem a cabeça e mugir de inquietação. Mas mais importante, foi ouvido por seu Valdomiro, que tinha vindo me trazer uma encomenda e estava chegando na estrada da fazenda justamente naquele momento. Em poucos minutos, a situação mudou completamente. Seu Valdomiro chegou correndo, viu a situação e entendeu na hora o que estava acontecendo. Ligou para a polícia no celular e, enquanto esperávamos, ele e eu ficamos entre os dois homens e Júlia. Antônio tentou argumentar que estava apenas buscando a filha, mas seu Valdomiro, que conhecia a história toda, não deixou. Antônio, você vendeu essa menina, tem testemunha, tem papel assinado, e olha o estado que... Você chegou aqui fedendo a pinga e com esse aí que não tem cara de coisa boa. Que tipo de pai você é? Quando a polícia chegou, a situação ficou ainda mais clara. O companheiro de Antônio tinha mandado de prisão por tráfico de pessoas. Antônio estava envolvido com ele num esquema que eu prefiro nem pensar em detalhe. Júlia não era a primeira menina que eles tentavam recuperar depois de um tempo de cuidados. Mas o que mais me impressionou foi Júlia durante todo esse confronto. Depois daquele primeiro grito desesperado, ela ficou firme ao meu lado, respondendo às perguntas da polícia com uma clareza e uma coragem que me deixaram orgulhoso e heartbroken ao mesmo tempo. Ela contou coisas que eu não sabia, detalhou abusos que confirmaram todos os meus piores medos, mas fez isso olhando nos olhos dos policiais, sem se esconder. Quando os dois foram levados algemados, Júlia desabou. Não de medo, mas de alívio. Foi como se ela tivesse segurado as forças até ter certeza de que o perigo tinha passado. E só então permitiu que o corpo e a mente relaxassem. Chorou nos meus braços como nunca tinha chorado antes, mas era um choro diferente. Era o choro de quem finalmente podia chorar sem medo de ser punida por isso. Naquela noite, depois que seu Valdomiro foi embora e a fazenda voltou ao silêncio normal, Júlia e eu sentamos na varanda para conversar. Ela me contou, com detalhes que me fizeram querer chorar junto com ela, sobre os anos de abuso, sobre como o pai a convenceu de que ela era culpada pelo que acontecia, sobre como ela acreditava mesmo que não prestava para nada. Mas também me contou sobre como os últimos meses na fazenda tinham mudado a forma como ela se via. Como cuidar de Docinha tinha ensinado a ela que ela podia ser responsável por alguma coisa, que podia fazer a diferença na vida de outro ser vivo. Como aprender a cozinhar comigo tinha mostrado que ela podia criar coisas boas, que suas mãos podiam fazer mais do que apenas sofrer. Jonas, ela disse, olhando para as estrelas que brilhavam no céu limpo do interior, você me salvou. Não só de ir embora com eles hoje. Você me salvou de acreditar que eu não prestava para nada. Me salvou de mim mesma. Mas eu sabia que não tinha sido só eu que tinha feito o salvamento. Júlia tinha se salvado também. Quando decidiu gritar, quando decidiu ficar do meu lado em vez de se esconder, quando encontrou força para contar sua história para a polícia, ela tinha escolhido se salvar. Tinha escolhido acreditar que merecia coisa melhor. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegou à fazenda, Júlia dormiu a noite inteira sem pesadelos. E eu fiquei acordado até tarde,
pensando em como uma menina de 12 anos tinha me ensinado mais sobre coragem em alguns meses do que eu tinha aprendido em toda a minha vida. Os meses que seguiram foram de reconstrução lenta, como quem reconstrói uma casa depois de um incêndio. Tinha que ir, com cuidado, verificar se cada tijolo estava firme antes de colocar o próximo. Júlia estava diferente depois daquele dia. Mais forte, mais decidida, mas também mais vulnerável em alguns momentos. Como se enfrentar o passado tivesse aberto feridas que ela mantinha tampadas. Começamos a ir juntos na psicóloga da cidade, doutora Marina, uma mulher de uns 40 anos que tinha voltado de São Paulo para cuidar da mãe doente e acabou ficando. Ela atendia num consultório pequeno atrás da farmácia central, com plantas na janela, e uma poltrona de couro marrom, onde Júlia se sentava toda encolhidinha nas primeiras sessões. Eu também participava das sessões, porque a doutora Marina disse que era importante eu entender o que Júlia estava passando, aprender a ajudar do jeito certo. Foi nessas conversas que aprendi palavras que eu nem sabia que existiam. Trauma complexo, dissociação, hipervigilância. Palavras grandes para descrever o que aquela menina pequena carregava dentro de si. Mas também aprendi coisas mais simples e importantes. Aprendi que quando Júlia ficava muito quieta de repente, não era desrespeito ou teimosia. Era que ela estava se sentindo insegura e precisava de um tempo para se reorganizar por dentro. Aprendi que quando ela testava meus limites, fazendo coisas que sabia que eu não ia gostar, não era por maldade. Era porque ela precisava ter certeza de que eu não ia abandoná-la quando ela não fosse a menina perfeita. Teve uma tarde de setembro, quando as primeiras chuvas de primavera começaram a chegar, que Júlia me testou de um jeito que quase me quebrou. Eu tinha saído para a cidade buscar ração e quando voltei, encontrei ela na cozinha com uma faca na mão, cortando o próprio braço. Não eram cortes profundos, mas eram intencionais, e o sangue que escorria pelo braço dela me deixou desesperado. Quando perguntei por que ela estava fazendo aquilo, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Porque eu sou ruim, Jonas. Porque eu tive pensamentos ruins sobre você. Pensamentos que a psicóloga disse que são normais, mas que fazem eu me sentir nojenta. E quando eu me sinto assim, eu mereço sentir dor." Naquele momento entendi que a cura não era uma linha reta. Era um caminho cheio de idas e vindas, de dias bons e dias muito ruins, de progressos e recaídas. Cuidei do ferimento dela. Conversei com ela até ela parar de chorar. E na semana seguinte, aumentamos a frequência das sessões com doutora Marina. Mas para cada dia difícil, havia 2 ou 3 dias bons. Júlia começou a estudar em casa com material que a Secretaria de Educação forneceu, já que ela tinha perdido vários anos de escola por causa dos traumas. Ela era inteligente, aprendia rápido, e quando descobriu os livros da biblioteca que meu pai tinha montado, passou a ler vorazmente, lia de tudo. Romance, aventura, até os manuais de agricultura que ela achou numa caixa guardada. Foi através dos livros que ela começou a sonhar com o futuro. "Jonas", ela disse numa tarde de outubro, quando estávamos sentados debaixo da mangueira vendo Docinha brincar com as outras novilhas, "eu quero estudar para ser veterinária. Quero cuidar de animais como você cuidou de mim." Naquelas palavras simples, vi que ela finalmente tinha começado a se enxergar como alguém com valor, alguém que podia fazer a diferença no mundo. Não era mais a menina imprestável que o pai dizia que ela era. Era Júlia, que cuidava de Docinha com carinho, que fazia um café gostoso de manhã, que lia livros de veterinária com os olhos brilhando de interesse. O processo legal também foi importante na nossa jornada. Antônio e o comparsa dele foram condenados, e Júlia teve que testemunhar algumas vezes. Foi difícil para ela revisar tudo aquilo, mas doutora Marina disse que era necessário para que ela pudesse colocar um ponto final naquela história. No dia que saiu a condenação, Júlia chegou em casa e disse: "Agora acabou de verdade.
Eles não podem mais me machucar. A adoção oficial levou quase 1 ano para sair. Foram muitas visitas de assistentes sociais, muitos papéis para assinar, muitas perguntas sobre minha capacidade de cuidar de uma menina traumatizada. Mas quando finalmente o juiz bateu o martelo e disse que Júlia era oficialmente minha filha, os dois choramos no fórum como 2 crianças. Júlia tinha 13 anos naquele dia, 1 ano e meio depois de chegar na fazenda. Já não era mais a menina esquelética e apavorada que Antônio tinha tentado vender. Era uma adolescente saudável, que ria, que brigava comigo quando não concordava com alguma coisa, que sonhava com faculdade de veterinária, que cuidava de uma bezerra chamada Docinha como se fosse sua irmã mais nova. Hoje, Júlia tem 16 anos. Faz curso técnico em agropecuária na cidade vizinha, onde vai de ônibus todos os dias. Tem amigas, tira notas boas, namora um menino da turma dela que eu aprovo porque ele a trata com respeito e gentileza. Ela ainda faz terapia, provavelmente vai fazer pelo resto da vida, mas não é mais por causa de crises ou pesadelos. É para manter o equilíbrio, para não esquecer de cuidar da saúde mental como cuida da saúde do corpo. A Docinha virou uma vaca adulta e teve 3 bezerras. Júlia deu nome para todas elas e considera cada uma como sua filha. Ela diz que quer especialização em bovinos quando fizer faculdade, quer voltar para trabalhar na região, cuidar do gado das fazendas aqui ao redor. Tem um projeto de montar uma clínica veterinária na cidade. Diz que vai ser sócia do Dr. Joaquim, o veterinário que me ajuda há anos. Eu mesmo mudei muito nestes 4 anos. Aprendi que ser pai não tem muito a ver com biologia, mas tem tudo a ver com escolha. Todos os dias eu escolho ser pai da Júlia, e todos os dias ela escolhe ser minha filha. Aprendi que amor não é só sentimento, é também atitude, paciência, persistência. Aprendi que salvar alguém não é um ato único e heróico, como nos filmes. É uma decisão que você toma todos os dias, às vezes várias vezes por dia. É acordar de madrugada quando ela tem pesadelo e ficar lá até ela voltar a dormir. É aguentar os gritos quando ela está tendo uma crise e não revidar nem se magoar. É comemorar cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Mas principalmente, aprendi que eu não salvei Júlia sozinho. Ela se salvou também, e no processo de salvar ela me salvou da minha própria solidão, da minha vida vazia, da minha falta de propósito. Me deu uma razão para acordar todos os dias que vai muito além de cuidar do gado e manter a fazenda funcionando. A casa não é mais silenciosa. Tem música no rádio da cozinha, tem conversas durante as refeições, tem risadas na varanda no final do dia. Tem vida, tem futuro, tem esperança. Para vocês que estão assistindo este vídeo, que chegaram até o final desta história, eu quero deixar uma mensagem. Se vocês conhecem alguma criança que está passando por uma situação difícil, não fechem os olhos. Não pensem que não é problema de vocês. Uma palavra de carinho, um gesto de cuidado, uma atitude de proteção podem fazer a diferença entre uma vida destruída e uma vida reconstruída. Júlia me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece ser visto como uma pessoa de valor. Todo mundo merece ter alguém que acredite no seu potencial, mesmo quando ela mesma não acredita. Tem muitas Júlias por aí, esperando alguém que tenha coragem de enxergar além dos traumas, além dos problemas, além das aparências. Esperando alguém que estenda a mão e diga: você vale alguma coisa. Você merece coisa boa. Você tem futuro. Eu era um fazendeiro solitário que achava que ia viver e morrer sozinho nesta terra vermelha do interior de Minas. Hoje sou pai de uma menina extraordinária que me ensinou que família não é só sangue, é escolha e amor. Que dignidade não se herda, se conquista.
que força não é não sentir medo, é sentir medo e mesmo assim fazer o que precisa ser feito. Deixem o like no vídeo, comentem de qual cidade vocês são, contem suas próprias histórias de superação e se vocês conhecem alguma Júlia, sejam o Jonas dela. O mundo precisa de mais gente disposta a acreditar que todo ser humano merece uma oportunidade de ser feliz. Obrigado por me ouvirem. Esta é a nossa história, minha e da Júlia. Uma história de dor que virou história de amor, de trauma que virou força, de desespero que virou esperança. E se nós conseguimos, vocês também conseguem. Cada um do seu jeito, no seu tempo, com suas possibilidades. A vida sempre oferece uma nova chance para quem está disposto a dá-la e para quem está disposto a recebê-la. Júlia e eu somos a prova viva disso.